Oi, turma, eu sou a Luísa e esse é o vídeo da correção de exercícios da nossa lista de hormônios vegetais. Espero que vocês tenham feito e espero que vocês tenham tido dúvidas, porque é com dúvidas que nós aprendemos a fazer as questões e consolidamos conceitos. Para as dúvidas, vocês também podem consultar os fóruns que eu vou estar respondendo, mas vocês podem assistir o vídeo também. Fico muito contemplada com essa honra. Bom, vamos ao exercício. Deixa eu descer aqui. Questão 1. Hormônios vegetais são substâncias orgânicas que desempenham uma importante função na regulação do crescimento de tecidos vegetais. Entretanto, atualmente é conhecido que alguns hormônios têm ação inibitória, o que implica dizer que são reguladores químicos com atuação conjunta hormônio e tecido-alvo. Serão listados abaixo 4 classes de hormônios vegetais. Associe corretamente os hormônios às suas principais funções. A. Auxina. Promove o desenvolvimento do caule através do estímulo de divisões celulares. Bom, a auxina realmente atua no caule e realmente estimula o desenvolvimento. Mas a auxina atua no alongamento das células. Ela não causa divisão celular. Pelo menos ela não estimula isso. Então, essa alternativa está errada por esse motivo. Letra B. Citocinina. Participa da diferenciação de tecidos. Bom, na minha aula, a gente viu que eles fizeram um experimento com a citocinina, recortando um pedaço do meristema, né, que tem células não diferenciadas, e aí eles colocaram uma solução de citocinina com auxina. A diferença de concentração entre citocinina e auxina faz com que o tecido se diferencie ou em raiz ou em caulifolhas. Então, sim, a citocinina ela participa da diferenciação de tecidos. Então, a gente tem a letra B como a certa. Letra C. O etileno estimulou o alongamento do caule das folhas? Não. O etileno participa da queda das folhas, né, da abscisão das folhas e da maturação dos frutos. Não tem nada a ver com queda de folha. Não tem nada a ver com alongamento de caule e folha. Letra D. Giberelina. É essencial no processo de abscisão das folhas? Não. Giberelina atua com crescimento, produção de fruto, mas a abscisão é com a auxina e com o etileno. Então, vou marcar essa como errada. Então, a gente fica com letra B como a certa, né? Questão 2. É uma prática comum na poda das plantas a eliminação da parte apical e ou de suas folhas, conforme exemplificado em A. Esse procedimento tem efeito de retirar o local de principal síntese de auxina, hormônio responsável pelo sinal correlativo da dominância apical. Experimentalmente, se, após a poda, a gema apical ou as folhas forem substituídas por um bloco de agar contendo auxina, as gemas laterais inferiores permanecerão inibidas. Observe as situações indicadas e assinale a opção que não se espera que ocorra nesse experimento. Bom, então aqui ele veio e cortou a gema apical principal e todas essas gemas apicais que são as gemas apicais laterais, né? Veio aqui, cortou, então ficou só os toquinhos. Aí, ó, primeiro experimento. A gente vê aqui que cresceu todas as gemas laterais, né? Sem ser esses toquinhos, as gemas axiais que a gente fala, né? Que nascem na bifurcação. Porque cortou a gema axial, a gema apical, perdão. Isso acontece exatamente porque a auxina ela inibe as gemas laterais de crescerem. Então aqui o processo 1 está certo. Processo 2. Ele inseriu a placa de agar-agar, mas a gente vê uma inibição do crescimento das gemas laterais. Então a 2 também está certa. Na 3, ele inseriu uma placa de agar-agar e aqui não teve um crescimento das gemas laterais, mas aqui que não tem agar-agar, as gemas laterais cresceram. Então, essa alternativa aqui está certa, porque ele só inseriu
agar-agar aqui, né? 4. Ele inseriu o agar-agar com a auxina em cima. Então, cresceu gema lateral aqui, mas aqui não cresceu. Uai, aqui tá errado. Porque se inseriu a auxina, quer dizer que essas gemas aqui, elas tinham que estar inibidas, e elas não estão. Então, a gente tem a 4 como errada, né? Vou marcar aqui. 5. Ele inseriu a auxina aqui, e realmente não cresceu as gemas laterais. E aqui, quando ele não inseriu, cresceu. Então, aqui tá certíssimo, assim tá certo. Então, a gente tem a 4 como errada. Ele perguntar que não se espera que ocorra, então é a 4 mesmo. Vamos para a questão 3. Questão 3. A figura adiante ilustra um fenômeno que ocorre com vegetais. A esse respeito, analise as seguintes afirmações. A. 1. Quer dizer, o fenômeno mostrado é decorrente da atividade das auxinas. Bom, realmente, a gente vê aqui, ó, que está tendo uma iluminação dirigida, então a luz está vindo de cá, e a planta se inclinou para cá. Então, isso aqui é um movimento de fototropismo. O único hormônio vegetal que pode causar fototropismo é a auxina. Então, esse fenômeno é realmente decorrente da atividade das auxinas. Então, vou marcar essa questão de verdinho porque ela está certa. 2. A esse fenômeno dá-se o nome genérico de fototropismo. Bom, sim, fototropismo. Certíssimo, eu já tinha falado antes, né? Foto é luz, tropismo, crescimento. Então, crescimento em direção à luz. 3. A planta cresce voltando-se na direção da luz porque esta estimula a produção de auxinas. Bom, a luz em si não tem relação direta com a auxina. Mas a planta inclusive cresce em direção à luz porque a auxina é fotofóbica e aí ela alonga o lado que não está sendo contemplado pela luz. Então, essa afirmativa aqui está errada em dizer que a luz estimula a auxina, que a planta ela cresce voltada para a luz por outro motivo, que é o caráter fotofóbico da auxina e o alongamento do lado escuro da planta, né? Então, essa aqui é errada. Então, se eu tenho só a 1 e a 2, eu vou marcar a letra B. Questão 4. Perdão pelo grito. Os fito-hormônios são compostos orgânicos produzidos pelas plantas e que, em pequenas concentrações, promovem, inibem ou modificam o crescimento vegetal. Com relação ao efeito da citocinina, é correto afirmar que promove o amadurecimento do fruto? Não, quem faz isso é o etileno. Vou marcar de vermelho. Inibe a floração? Não. Citocinina não inibe floração. Promove divisão celular? Bom, citocinina, ela vai promover sim a divisão celular. Então essa é a certa. A gente sabe lá do efeito da citocinina em dividir a celular. E isso até alonga o caule, né? Inibe o crescimento do caule? Não, não inibe o crescimento do caule. Vou marcar de vermelho. Promove a queda de folhas? Não, a gente sabe que quem faz isso é a auxina e o etileno. Então, vou marcar de vermelho também. Aí, se estiverem com dúvida nesses conceitos aqui, é melhor consultar o slide, que lá tem tudo direitinho. O que faz cada um e tudo mais. Só estou revisando mesmo. Questão 5. Analise o gráfico abaixo, onde AIA, né, que é a sigla para auxina, significa... aqui ele falou, né? Ácido hidrolil acético, que é a auxina. Aí esse gráfico foi o mesmo que eu usei para explicar, porque eu acho ele bem formatadinho e tudo mais. Bom, com base nos dados nele representados, é possível afirmar que quanto maior a concentração de auxina, maior será o crescimento da raiz e do caule. Bom, não. À medida que cresce a concentração de auxina, a gente vê aqui a raiz sendo inibida, aí primeiro o caule é favorecido, mas depois, numa concentração muito grande de auxina, a gente vê os dois sendo inibidos, então a letra A já pode ser eliminada. Isso é análise de gráfico, né? Cai muito no Enem.
Letra B. A raiz e o caule são igualmente sensíveis à auxina? Bom, isso é todo o ponto da sensibilidade da auxina, né? De forma alguma. Existe um ponto só nesse gráfico que eles são igualmente sensibilizados e, curiosamente, a resposta é que eles não são sensibilizados nesse ponto, ó. A auxina nem induz nem inibe, que é nesse pontinho aqui, ó, que eu vou apontar. Bom, e eles não são igualmente sensibilizados em nenhum, né? A gente vê aqui, por exemplo, quando tá muito induzido o crescimento do caule, aqui tá inibido, aqui quando tá induzido levemente, inibido levemente, aqui tá muito inibido, então nunca é igualmente sensível. Marcar de vermelho. C. A auxina, por ser um hormônio, sempre estimula o crescimento. Não. A gente viu aqui embaixo, nesse eixo inferior do gráfico, que a auxina inibe o crescimento, né? Em grandes concentrações na raiz e em grandes concentrações aqui no caule também. Então, tá errado. As concentrações de auxina que estimulam o crescimento do caule têm efeito inibidor na raiz. Ué, certíssimo. Sabe por quê? Porque, ó, aqui, ó, a gente... Ai, esse troço aparecendo aqui, que saco. Pera aí. Aqui, ó, a gente tem o momento ótimo do caule, né? E nesse momento ótimo do caule, a raiz está sendo inibida, ó. Tá vendo? Ela tá aqui no eixo inferior. Então, a concentração de auxina que estimula o caule inibe a raiz. Então, é a letra D. Agora, a letra E, não há relação entre a concentração de auxina e o crescimento da raiz do caule. Bom, o gráfico todo se trata disso, né? Sobre a concentração de auxina e o efeito, seja ele de crescimento ou inibição, né? Então, essa questão aqui tá bem errada. Questão 6. Alguns floricultores da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, guardam os produtos de suas colheitas em ambientes onde ocorre a queima de combustíveis, tais como querosene, gasolina ou madeira, que libera no ar uma substância estimulante à maturação dos frutos. Essa substância considerada como fito-hormônio é... Bom, lembra que eu falei que o etileno é um hormônio gasoso e que ele tem... que a fórmula química dele prova que ele é resultante de algumas combustões? Pois é. Lembra que eu falei que ele é usado comercialmente para amadurecer frutos? Pois é. O etileno ele é resultado da queima de combustíveis. Geralmente se usa madeira, né? Que pode ser mais barato dependendo da condição do produtor. Mas ela é resultado da madeira. E aí, quando queima, libera muito etileno no ar e amadurece o fruto. Então, só pode ser etileno, que é o único gasoso, né? Já deu essa dica. Liberar no ar. Então, é ali o etileno. Vamos para a questão 7. O processo fisiológico influenciado diretamente por hormônios vegetais consiste na saída dos grãos de pólen das anteras? Não. Isso aqui a gente sabe que é através de meios mecânicos, seja o vento, seja insetos, então não. Transporte da seiva bruta até as folhas, a gente também sabe que é um processo físico, né? O vácuo que é gerado pela saída de água nos estômatos automaticamente já puxa, além da pressão positiva da raiz, né? Já puxa a água pelos vasos condutores, então a seiva bruta ela vai até as folhas. Então essa aqui está errada. A absorção de água pelos radiculares. Não, é o mesmo trem que eu falei do vácuo causado pela folha. A mesma quantidade de moléculas que sai da folha entra na raiz. Então, marcar com vermelho. Captação de luz por molécula de clorofila? Não, isso aqui não é hormônio vegetal, não. Isso são as substâncias que a gente tem dentro das células, né? Dentro da clorofila. A substância clorofila, né? O pigmento. Não é um hormônio. Letra E. Desenvolvimento do ovário após fecundação. Sim, a gente sabe que tanto a auxina estimula o ovário quanto a giberelina em algumas espécies, né? Então, esse é o único processo fisiológico dos citados que é influenciado pelos hormônios.
Questão 8. Os tropismos observados em plantas superiores são crescimentos induzidos por hormônios vegetais e direcionados por influência do ambiente. A curvatura do caule em direção à luz e da raiz em direção ao solo são exemplos típicos de fototropismo e geotropismo positivo, respectivamente. Tais movimentos ocorrem em decorrência da concentração diferencial de fitohormônios, como a auxina. A auxina é a única que causa esses tropismos que a gente estudou. Então, aqui, nessa brincadeira de saber que a auxina, a gente elimina a giberelina, a gente elimina a citocinina e a gente elimina a citocina. Aí, nas diferentes estruturas da planta, altas taxas desse hormônio, por exemplo, induzem ou inibem o crescimento celular, o qual... aí você tem que saber se está falando da raiz ou do caule, né? Como aqui está falando da curvatura do caule, então está falando do caule. Então induzem o crescimento celular, né? E provocam a curvatura do caule em direção à luz, né? A gente sabe que altas concentrações de auxina são produtivas no caule e elas alongam as células do lado escuro, fazendo a planta se inclinar. Então, é essa alternativa aqui B, ó. Induzem e provocam. Descendo aqui, questão 9. Caules de plantas mantidas dentro de casa curvam-se ao crescer em direção à luz. Uma pessoa queria saber qual parte do caule é responsável por essa curvatura, a apical, a intermediária ou a basal. Ocorreu então a experiência representada abaixo. A pessoa tem espírito de cientista, ela queria muito saber. E aí ela fez 3 experimentos. Ó. É bom sempre deixar um grupo controle, né, para você ver como que aconteceria em condições naturais. E aí ele cobriu com papel preto, né, para bloquear a luz solar as diferentes partes da planta. Bom, aí ele viu que a única planta que não se curvou foi a que cobriu-se o topo da planta, né? Aí, o resultado mostra que a luz incidindo unilateralmente age igualmente sobre as 3 regiões do caule? Não, porque essa aqui, ó, ela teve um efeito diferente, né? Ela não se curvou, então quer dizer que aqui agiu diferente. Sobre o caule todo, mas a ação é mais intensa na região apical. Bom, se fosse mais intensa na região apical, o caule pelo menos daria uma inclinadinha para o lado, e a gente pode ver que ele está completamente reto, então essa questão está errada. Letra C. Apenas sobre a região apical. Está certo, porque a luz solar ela foi bloqueada aqui e a gente viu que só aqui que foi prejudicado. Ó. Se você cobrir a parte intermediária e a parte inferior, não muda nada. Então, atua apenas na região apical. Então, vou marcar essa aqui, porque é a que está certa. Letra D. Apenas sobre a região intermediária e letra E apenas sobre a região basal. A gente já sabe que essas não estão certas porque não surtiu nenhum efeito. Tá vendo? Elas têm o mesmo resultado com relação ao grupo controle que não foi afetado por nada. Que não sofreu nenhuma modificação, né? Feito pelo homem cientista que estava testando isso aí. Então, a 9 é a letra C. Questão 10. Um pesquisador dividiu um lote de plantas jovens em 4 grupos, dos quais 3 receberam os tratamentos indicados abaixo e o quarto foi usado como controle. Então, aqui a gente vê a importância do grupo controle, né? O grupo controle é importante sempre para você saber como que uma planta em condições normais está respondendo ao ambiente, para você sempre ter uma base de comparação. Então, aqui na planta 1, ele cortou as folhas. Na planta 2, ele cobriu o ápice
com papel à prova de luz. Na planta 3, ele tirou as folhas e cobriu o ápice, e a planta 4 não teve nenhuma alteração. As plantas foram então iluminadas unilateralmente. Quais plantas se curvaram em direção à fonte de luz, tal como o controle? Bom, a gente sabe que a auxina ela é produzida na região apical, e a gente sabe que é lá que ela atua. Então, todas as plantas que tiverem o seu topo coberto, elas não vão se curvar em direção à luz. Então, como a 1 foi a única que não foi coberta, é a 1 a única que vai inclinar. Então, vou marcar aqui a 1 como a certa. O fato dele tirar a folha apenas vai prejudicar a fotossíntese, né? A planta vai ter que usar a reserva de energia dela para produzir novas folhas, senão ela vai morrer. Mas tirar as folhas não altera necessariamente no suprimento de auxina no que se deve ao fototropismo. Questão 11. A adaptação dos vegetais ao meio ambiente. Essa caixa aqui, ó, de texto, ela manchou aqui, ó. Espero que eu tenha consertado antes de enviar para vocês. A adaptação dos vegetais ao meio ambiente e às situações de estresse a que eles podem estar expostos é resultado de um eficiente mecanismo metabólico, onde os hormônios desempenham um papel fundamental. As figuras abaixo ilustram dois experimentos clássicos realizados com vegetais. Experimento 1, ele botou a planta numa caixa com um buraquinho só por onde entrava a luz. Pô, esse trem que tá chato, hein? E aí ele viu que a planta se inclinou em direção à luz. E no experimento 2, ele viu que em estresse hídrico, ou seja, quando faltou água, o estômago está fechado, e quando tem um ambiente úmido, o estômago está aberto. A opção que indica, respectivamente, os hormônios vegetais envolvidos com os resultados dos experimentos observados são... Bom, a gente sabe que fototropismo é auxina, né? Isso a gente tem que estar careca de saber. Então, a gente já pode eliminar o ácido abscissílico e a citocinina, como os primeiros aqui, né? Já que ele falou respectivamente. Então, vou eliminar aqui. Aí, a gente tem etileno, gibberelina e ácido abscissílico. A gente sabe que o ácido abscissílico, ele responde geralmente a uma conservação da planta em condições mais extremas, assim. Então, o ácido abscissílico, quando tem estresse hídrico, ele ele fecha o estômago. Quando não tem chuva, ele não deixa a semente germinar. Quando está no inverno, ele inibe o crescimento da planta. Então, aqui não tem outra resposta a não ser ácido abscissílico. Sempre lembrar que o ácido abscissílico ele está protegendo a planta contra situações adversas, né? Situações de alguma carência de recursos, né? O etileno e a gibberelina, eles também não têm nenhum efeito sobre estômago, então a gente já podia eliminar por essa associação de não se lembrar dele atuando nos estômagos. Questão 12. As plantas produzem muitos compostos que atuam na estimulação, na inibição e na regulação de importantes processos, como o crescimento e a floração. Essas estruturas endógenas, que atuam em pequenas doses em diferentes órgãos das plantas, são os fito-hormônios. A respeito desse assunto, assinale os conceitos com V para verdadeiro e F para falso. Bom, como eu não quero digitar aqui para não atrapalhar a formatação, eu vou continuar usando o mesmo esquema de cores. Estou com dificuldade, perdão. Sendo que eu vou usar vermelho para falso e para verdadeiro eu vou usar verde. Bom, as auxinas são os fito-hormônios mais importantes das plantas superiores, que atuam facilitando a distensão das paredes celulósicas das células vegetais. Além de existirem em pontas de caules e raízes, essas substâncias também ocorrem nas sementes em germinação,
nos meristemas de cicatrização e nas folhas novas e nos frutos. Bom, realmente a auxina é fito-hormônio, realmente ela é muito importante em plantas superiores. Ela realmente atua alongando, né, distendendo a parede celular dos vegetais, e elas existem em pontas de caules, né, que são os meristemas apicais. Raiz existe a auxina, né, a gente sabe. Também tem sementes, né, a semente, querendo ou não, ela precisa ali alongar as células, a auxina ajuda, e também ajuda no trem de cicatrização, no meristema de cicatrização, que a gente sabe que a auxina, ela tá naquela camada de cicatrização, né, que sela a seiva, e nas folhas novas e frutos. A auxina tá por todo lugar. Então essa aqui tá certa. As giberelinas ocorrem em doses muito pequenas em órgãos novos, sementes em germinação e em meristemas. Elas atuam na quebra da dormência das sementes, ativando a produção de enzimas que permitem a utilização de substâncias de reserva como amido. Sim, a giberelina, ela é muito importante na germinação por causa disso. Ela consome o amido e as substâncias do endosperma, e aí ela libera carboidrato e aminoácido, que é essencial para a planta poder fazer as atividades metabólicas essenciais. Então essa aqui tá certa. Ô, gente, tá um pouco complicado aqui, viu? Ô, dó, viu? Tá como certo. As citocinas são substâncias que estimulam a divisão celular. Bem curtinho e bem certeiro, né? Citocinina é divisão celular. Falou divisão, é citocinina. O etileno é um hormônio que pode ser produzido por diferentes tecidos de vários órgãos das plantas. Ele é gasoso, sim, e atua como importante regulador natural de processos fisiológicos normais, como indução à abscisão e a indução à floração e a estimulação da maturação dos frutos. Aqui certíssimo. O etileno atua nisso tudo. E é isso mesmo. Bom, o ácido abscílico é um hormônio inibidor que pode agir como antagonista de outros hormônios, impedindo, por exemplo, o alongamento das raízes, brotamento das gemas e a germinação. Ele também possui importante participação no mecanismo de movimento dos estômagos. Eu falei, né, que o ácido abscílico, ele é um hormônio que protege a planta de situações adversas, como frio e tudo mais. E ele realmente inibe o alongamento de raiz, brotamento de gemas, por exemplo, no inverno, né, quando a planta precisa economizar energia, e ele inibe o brotamento da germinação e o brotamento de gemas quando não está chovendo, porque não é um momento favorável para você iniciar um metabolismo muito rápido, né? Já que metabolismo muito rápido pressupõe água. Então aqui todas estão certas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão lá e consultam os slides, que tem tudo isso explicadinho lá. E aqui eu tô só revisando para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma peculiaridade. Questão 13. Quando um caule é iluminado unilateralmente, ele apresenta fototropismo positivo devido ao acúmulo de auxinas que provoca o aumento da. Ao cúmulo de auxinas, a gente sabe que a auxina está relacionada ao alongamento de células. Então, a gente pode já excluir todas que falam de divisão celular, porque divisão celular não é com a auxina. Divisão celular é com citocinina. A distensão celular no lado não iluminado ou no lado iluminado? Bom, a auxina é fotofóbica, então ela vai atuar melhor em lados não iluminados. Então, ela vai distender as células nos lados não iluminados, não contemplados pela luz. Então, essa aqui está certa e a outra está errada. Questão 14, nossa última questão da lista, para vocês descansarem. 14. As atividades agrícolas permitem 1. Obter frutos sem semente? Sim, a gente sabe que a gente pode usar tanto
a auxina quanto a gibberellina. Então, sim. 2. Acelerar o enraizamento de estacas? Bom, primeiro esclarecer para vocês aqui que estaquia é um processo que eles colocam um pedaço do caule na água e aí eles esperam a planta criar sementes. Não dá para acelerar esse processo. A única coisa que dá para fazer é induzir, por exemplo, quando você bota uma diferença de concentração, mas acelerar não dá para acelerar. Então essa aqui está errada. Evitar a queda prematura de frutos? Bom, sim, porque o que pode fazer é você, por exemplo, recolher, uma queda prematura seria o fruto ele cair estando verde, né? Então, o que você vai fazer é realizar queimadas perto do fruto para estimular o etilene e aí quando ele for cair ele vai estar maduro. Então, essa aqui é uma prática comum na agricultura. Tendo essas duas, a gente fica com a alternativa E. E acaba a nossa correção. Então é isso, turma. Bons estudos. Me chamem no fórum se tiver dúvidas e principalmente consultem os slides para estudar, porque eles estão muito completinhos e resumidos. Até mais!